Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar da formulação integral das equações governantes, a parte 2, a equação da quantidade de movimento linear para um volume de controle fixo no espaço. Da mesma forma que eu fiz na parte 1, vou falar rapidamente da diferença de um sistema de massa fixa para um volume de controle. Um sistema é definido como uma quantidade arbitrária de matéria de identidade fixa. Tudo que é externo ao sistema é a vizinhança e a fronteira do sistema é o que separa o sistema da vizinhança. Um sistema fechado é um sistema que não troca massa com a vizinhança. Ele interage com a vizinhança na forma de calor e trabalho, nas trocas de calor e trabalho. Um sistema aberto é definido como um sistema que troca massa com a vizinhança. É mais comum na literatura chamar um sistema aberto de volume de controle. Então aqui nós vamos definir um sistema como um sistema fechado que não troca massa e um sistema aberto nós vamos chamar de volume de controle. Muitas vezes é fácil acompanhar esse elemento de massa identificável, acompanhar o sistema. Essa abordagem, acompanhando essa quantidade de massa específica se movimentando no espaço, é chamado da abordagem lagrangiana, ou método lagrangiano. Diz que acompanha-se uma partícula, entre aspas, do fluido em movimento. As leis as leis básicas, as leis que governam o movimento do nosso sistema do fluido são formuladas para um sistema. A lei da conservação de massa, a segunda lei do movimento de Newton, a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A conservação de massa diz simplesmente que a massa do sistema fechado é conservada. A segunda lei de Newton diz que a somatória das forças aplicadas sobre o sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento, a massa do sistema vezes a velocidade do centro de massa do sistema. A primeira lei da termodinâmica diz que a taxa de variação de energia do sistema é igual a uma taxa de calor adicionado pela vizinhança no sistema, mais uma taxa de trabalho realizado pela vizinhança no sistema. E a segunda lei da termodinâmica relacionada à taxa de variação da entropia do sistema é a quantidade de calor adicionado, a taxa de calor adicionado no sistema pela temperatura em que essa troca de calor é realizada. Em fluidos, muitas vezes é mais conveniente ou é muito complicado você acompanhar o que acontece numa partícula específica se movimentando. É mais fácil definir uma região delimitada e observar o que ocorre nessa região delimitada fixa no espaço. Essa abordagem é definida como uma abordagem euleriana, descrição euleriana pelo volume de controle. O volume de controle é definido como um volume arbitrário fixo no espaço através do qual o fluido escoa. Essa definição é a definição do livro do Asher Shapiro. Eu coloquei entre parênteses fixo no espaço porque o volume pode ser fixo no espaço, mas alguns livros, como o do Anderson, por exemplo, fazem a formulação para um volume de controle móvel no espaço também. Nesse caso, o vetor velocidade é a velocidade do fluido relativa à velocidade do volume de controle. O volume ele pode deformar, ele pode se movimentar, lembrando essa definição, se ele é fixo no espaço ou não, e o mais importante, que massa atravessa as suas fronteiras. Então, aqui nós temos linhas de corrente atravessando a fronteira do nosso volume de controle. Nesse caso, as propriedades do escoamento são descritas em função do tempo e do espaço. É como se nós tivéssemos um observador externo observando o que ocorre nessa região. Na formulação lagrangiana, nosso observador está fixo junto com o sistema, se movimentando com ele no espaço. Nós temos, portanto, um sistema e a formulação, as equações governantes formuladas para um sistema, e para fluidos, muitas vezes é mais fácil nós analisarmos pelo ponto de vista de um volume de controle. É o teorema de Reynolds que vai fazer essa transcrição das equações de um sistema para as equações na formulação de um volume de controle. As leis governantes de um sistema, o que é um sistema? Um sistema é uma região de identidade fixa. Ele é definido pelo estado do sistema. O estado é a condição ou configuração que o sistema se encontra, distinguível dos demais estados do sistema pelas propriedades do sistema. A propriedade do sistema é
algo quantificável, é algo que nós podemos mensurar, dar um valor e uma unidade, e ela vai determinar o estado, ela vai caracterizar o estado do sistema. Uma propriedade extensiva é uma propriedade que é proporcional à massa do sistema. De maior interesse aqui vai ser a massa, a própria massa, a quantidade de movimento e a energia total do sistema. Nós podemos representar de forma genérica como um B maiúsculo, a massa, a quantidade de movimento e a energia total. A propriedade extensiva é uma propriedade que é independente da massa. Toda propriedade extensiva dividida pela massa vai nos fornecer a propriedade intensiva. Nós vamos representar genericamente como um B minúsculo, a massa dividido pela massa é igual a 1, a quantidade de movimento vai ficar a própria velocidade e a energia total é a energia intensiva. Uma propriedade extensiva, portanto, pode ser representada como uma propriedade extensiva vezes a integral de toda a massa do sistema de um elemento de infinitesimal de massa. Esse elemento infinitesimal pode ser representado em função do volume, ρ, a massa específica, vezes um elemento de volume integrado em todo o volume do sistema. A formulação da segunda lei de Newton diz que a somatória das forças no sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento do sistema. Então, nós temos que analisar aqui o lado esquerdo, que é a somatória das forças, e o lado direito, que é a quantidade de movimento. No lado esquerdo das forças, nós temos dois tipos de forças atuando. Forças de corpo, que são forças que atuam à distância, e forças de superfície, que atuam no contato da superfície. Nós vamos falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco. Vamos analisar o que ocorre aqui do lado direito primeiro. No instante de tempo t, vamos considerar um sistema representado aqui com a fronteira do sistema em vermelho, coincidente com o volume de controle, representado aqui pela superfície de controle em azul. Nesse instante, portanto, a quantidade de movimento do sistema é coincidente com a quantidade de movimento do volume de controle. O nosso sistema vai se movimentar no espaço e nós vamos definir o volume de controle fixo no espaço. O volume de controle é estacionário, o sistema se movimentou. Com esse movimento, nós temos uma quantidade de movimento que sai do volume de controle pela superfície de controle e temos uma quantidade de movimento que entra no volume de controle através também da superfície de controle. Eu deixei aqui a parte da massa que nós tínhamos feito na parte 1. A massa do sistema no instante de tempo t é igual à massa do volume de controle e a quantidade de movimento do sistema vai ser igual à quantidade de movimento no volume de controle. No instante de tempo t mais ΔT, aqui eu deixei a parte da massa. A massa do sistema é a massa do volume de controle menos essa parte da massa 1, mais a parte da massa dessa região 2. Da mesma forma, a quantidade de movimento do sistema vai ser a quantidade de movimento do volume de controle, menos essa quantidade de movimento da região 1, mais a quantidade de movimento da região 2. Nós estamos analisando aqui a quantidade de movimento, fazendo a subtração no instante de tempo t mais ΔT pelo instante de tempo t e dividindo pelo intervalo de tempo, nós temos aqui a equação que dá a variação da quantidade de movimento no sistema, a variação da quantidade de movimento no volume de controle, mais uma quantidade de movimento, uma taxa de quantidade de movimento saindo do volume de controle, menos uma quantidade de movimento entrando no volume de controle. No limite, com ΔT tendendo a zero, nós definimos que o sistema e o volume de controle são coincidentes. Dessa forma, essa taxa, essa primeira parte, é representada como uma derivada total ou derivada substantiva, que representa a variação da quantidade de movimento no sistema. Essa parcela do volume de controle é definida como uma derivada parcial da massa do volume de controle vezes a velocidade no volume de controle. A massa, nós vimos que pode ser representada como a integral de ρ dv no volume de controle, nesse caso. Então, nós vamos ter a variação de quantidade de movimento no volume de controle como derivada temporal da integral no volume de controle de ρ dv vezes o vetor velocidade. E a parte que sai, a quantidade de movimento que sai e que entra, é simplesmente a massa vezes o vetor velocidade no tempo. Vai ser a derivada temporal da integral no volume de controle na região da superfície que sai, essa região 2, da massa, que é ρ dv, integrado no volume, vezes o vetor velocidade na saída. E, da mesma forma, a parte que entra, derivada temporal na integral no volume de controle na região que entra, da massa, que é o ρ dv,
estamos integrando aqui no volume, vezes o vetor velocidade na entrada, o vetor velocidade que entra. Vamos analisar essas duas parcelas aqui, o sinal e como é que vamos representar isso em função das áreas. Considerando aqui as linhas de corrente, vamos considerar esse volume aqui. Esse volume e essa massa, né? Ele tem um volume e vai ter uma massa. Nós temos uma região da área aqui. Esse volume é delimitado pelas linhas de corrente, a superfície de controle e a fronteira do sistema. A área do volume de controle é definida como um vetor normal, a área da seção transversal, com um vetor normal sempre apontando para fora do volume de controle. Nesse caso aqui, ela vai estar apontando para a direita, para dentro desse volume que nós estamos analisando. Esse volume está saindo do volume de controle. O vetor velocidade, ele é paralelo às linhas de corrente. Nós estamos analisando aqui as velocidades, vetor velocidade. Esse volume é igual à área vezes o comprimento. Essa área nós temos que projetar na direção do vetor velocidade. O comprimento é o ΔL. Essa área projetada no vetor velocidade vai ser o elemento dA cosseno de θ. Logo, o volume, ou elemento de volume dV, vai ser o dA cosseno de θ vezes o ΔL. Essa é a parte do volume. A massa vezes a velocidade vai ser o quê? A integral no tempo de ρ vezes o dV. O dV, esse aqui é integrado no volume. Nós podemos representar como uma integral na área de dA cosseno de θ ΔL. Então, nós vamos transformar essa integral dessa parte do volume numa integral na superfície de controle de ρ dA cosseno de θ ΔL vezes o vetor velocidade, aqui no caso na saída. Essa aqui é a parte da massa e essa aqui é a parte da velocidade. Essa derivada ΔL no tempo nos dá a própria velocidade. Portanto, nós vamos ter ρ v escalar dA vezes a velocidade na saída. Da mesma forma, na entrada, fazendo o mesmo procedimento, nós vamos ter a integral na superfície de controle na região de entrada de ρ vetor velocidade escalar dA vezes o vetor velocidade na entrada. Como é que vai ficar esses sinais aqui? Nós vimos que nós temos aqui uma quantidade de movimento entrando no volume de controle do lado esquerdo e uma quantidade de movimento saindo do volume de controle do lado direito. Esse integral de ρ VdA vezes o vetor velocidade, essa parcela VdA é calculada como o módulo do vetor velocidade, o módulo do vetor dA, vezes o cosseno do ângulo entre o primeiro vetor projetado no segundo. No lado esquerdo, o ângulo entre o vetor velocidade e a área é de 180 graus. Logo, o cosseno é de menos 1. Essa integral de ρ VdA é negativa. Do lado direito, esse ângulo entre o vetor velocidade e a área é igual a zero. Esse cosseno é igual a 1. Portanto, essa integral de ρ VdA é positiva. Dessa forma, a quantidade de movimento, que é a taxa mássica vezes o vetor velocidade saindo, menos a taxa mássica entrando, vezes o vetor velocidade entrando, pode ser representado pela integral ao longo de toda a superfície de controle de ρ VdA vezes o vetor velocidade. Nós vimos que essa parcela é positiva quando a massa ou a quantidade de movimento saindo é maior do que a quantidade de movimento entrando, e ela é negativa quando a quantidade de movimento saindo é menor do que a quantidade de movimento entrando. E é exatamente essa conta que nós estamos fazendo aqui. Então vai ser representado pela integral ao longo de toda a superfície de controle de ρ VdA vezes o vetor velocidade. A equação vai ficar como? Ao lado direito da equação, a variação da massa vezes a velocidade, a variação da quantidade de movimento do sistema, a taxa de variação da quantidade de movimento no sistema móvel é igual à taxa de variação da quantidade de movimento no volume de controle, mais a taxa líquida da quantidade de movimento atravessando a superfície de controle. Que eu coloquei saindo porque esse valor, como nós vimos, é positivo quando nós temos taxa mássica e quantidade de movimento saindo maior do que a quantidade de movimento entrando. Lembrando também que essa velocidade é a velocidade do fluido relativa ao volume de controle. O volume de controle nós estamos considerando fixo, mas se ele fosse móvel, essa velocidade é a velocidade relativa entre o fluido e o volume de controle. Do lado direito, a segunda lei de Newton diz o quê? Que para um sistema de identidade fixa, a quantidade de movimento do sistema é igual à somatória das forças. A somatória das forças é o lado esquerdo e o lado direito, que é a quantidade de movimento, nós acabamos de definir. Nós precisamos avaliar
essas forças aplicadas no sistema. Como eu falei, as forças são divididas em dois tipos de forças. As forças de corpo, que são forças proporcionais à massa ou ao volume, são forças que atuam à distância. De forma geral, são descritas como campos de forças. Exemplos: a força de atração gravitacional, forças magnéticas, forças eletrodinâmicas. Para sistemas em aceleração, nós vamos considerar as forças inerciais e forças centrífugas. Forças inerciais seriam forças de inércia e forças centrífugas. De forma geral, nós podemos representar uma força específica por unidade de massa, uma força específica por unidade de massa. Logo, a força total de corpo vai ser representada como a massa vezes essa força específica. E forças de superfície são forças, como o próprio nome diz, exercidas na superfície do nosso sistema ou do nosso volume de controle, se a gente tiver o volume de controle coincidente com o sistema. São tensões divididas em tensões normais e tensões de cisalhamento. Tensões normais são forças devido à pressão, por exemplo, e tensões de cisalhamento nós vamos ter forças viscosas, e no caso em sistemas em que tem interfaces, tensões superficiais também vão ser importantes. Forças de corpo, como eu falei, vamos representar como a massa vezes um elemento de força por unidade de massa. Aqui também é vetorial, essa massa aqui, esse vetor é aqui. Para o intervalo de tempo tendendo a zero, a massa do sistema é coincidente com a massa do volume de controle. Nós podemos representar a força de corpo como uma integral no volume de controle de ρdV vezes o termo de força por unidade de massa. É mais convenientemente, ou é mais comum escrever o ρ vezes a parcela da força integrado no volume. A força de superfície, nós vamos considerar a força atuando devido à pressão. Importante lembrar que a pressão, a força devido à pressão, atua sempre comprimindo o corpo. A pressão é definida como a força por unidade de área, logo essa força vai ser a pressão vezes a área. A área, nós temos que lembrar que é representada vetorialmente como a área da seção transversal, com um vetor normal sempre apontando para fora do volume de controle. Então, considerando esse volume aqui simplificado, nós observamos o quê? Que a pressão vezes o vetor dA do lado esquerdo, ele é negativo. O vetor dA está apontando para a esquerda. No entanto, a força é uma força que tem que atuar comprimindo esse volume de controle, portanto, ela atuando para a direita nesse caso. Logo, a força devido à pressão nesse lado esquerdo é menos a integral na área da pressão vezes o vetor dA, porque o vetor dA está apontando para a esquerda e a nossa força devido a essa pressão tem que atuar para a direita. No lado direito aqui, nós temos a situação semelhante. O vetor dA está apontando para fora e a força está apontando da direita para a esquerda. Elas estão apontando em sentidos contrários. Essa pressão vezes o vetor dA é um valor positivo, mas a força aqui tem que dar um valor negativo, porque ela está comprimindo o corpo. Portanto, a força de pressão também é representada como menos integral na área 2 da pressão dA. Consequentemente, nós podemos observar que a força de pressão total é menos a integral em toda a superfície de controle da pressão vezes o elemento de área dA, vetorial. As forças vão ser, então, as forças de corpo, que nós estamos considerando aqui genericamente representado pelo termo de F minúsculo, e a força de pressão nós estamos considerando aqui a força devido à pressão, mais forças viscosas, outras parcelas que nós poderíamos considerar. Nós não vamos abrir o termo de força viscosa nessa aula de hoje. A segunda lei de Newton, então, a somatória das forças é igual a taxa de variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento nós já representamos em relação ao volume de controle. A somatória das forças, nós temos aqui a integral também do volume de controle de ρ, uma parcela de força por unidade de massa dV, o ρdV integrado no volume da massa, vezes a força da força de corpo total, menos a parcela da pressão, mais forças viscosas e outras parcelas de forças que nós poderíamos considerar, é igual a taxa de variação da quantidade de movimento, que representado aqui para o volume de controle é a variação temporal na integral do volume de ρdV vezes o vetor velocidade,
mais a integral na superfície de controle de ρ VdA vezes o vetor velocidade. Essa aqui é a taxa mássica vezes a velocidade, e essa aqui também dá a massa, a taxa de variação de quantidade de movimento no volume de controle e a taxa atravessando as fronteiras do volume de controle. Essa é a formulação integral para um volume de controle fixo no espaço. Uma situação muito comum é para um regime permanente, unidimensional, sem forças viscosas e desprezando as forças de corpo. Vamos considerar então esse sistema aqui. A equação para um regime permanente vai desprezar as variações temporais. Nós não vamos considerar forças de corpo. Nós vamos resultar o quê? E nem forças viscosas nós vamos considerar nesse caso aqui. O que fica resultante? Menos essa parcela da pressão do lado esquerdo, P1, vezes o vetor área 1, porque nós estamos integrando aqui na área 1, eu deixei o sinal negativo de fora, a integral é uma somatória, então vai ser o P1 vezes o vetor área 1 mais P2 vezes o vetor área 2. É igual a integral na superfície de controle de ρ1, vetor V1, área 1, vezes o vetor velocidade 1, mais ρ2, V2A2, vezes o vetor velocidade área 2. A integral é sempre uma somatória das parcelas. Essa parcela aqui, P1A1, nós observamos o quê? Que a área é negativa, ela aponta para a esquerda, o vetor área está apontando para a esquerda. Com o sinal negativo aqui, vai ficar mais P1A1. A área 2, ela está apontando para a direita, ela é positiva no nosso sistema positivo de eixo aqui, apontando para a direita. Com o sinal negativo de fora, vai ficar menos P2A2. Essa parcela, da mesma forma, o vetor V1 escalar área 1, aqui a velocidade com a área tem um ângulo de 180, esse valor aqui é negativo. O vetor velocidade é positivo, mas o produto escalar do vetor velocidade com a área é negativo. Logo, nós temos um sinal negativo de menos ρ1, V1A1, vezes o vetor velocidade 1. Aqui nós estamos considerando unidimensional, então é só a velocidade em x. Mas essa parcela velocidade vezes área, nesse caso o ângulo entre os dois é de 0, o cosseno é igual a 1, portanto essa parcela é positiva, vai ficar mais ρ2 V2A2 vezes o vetor velocidade A2. Agrupando os termos, nós vamos ter a pressão A1, P1A1 menos P2A2 é igual a menos ρ1 V1 ao quadrado, área 1, mais ρ2 V2 ao quadrado, área 2. Lembrando que nós estamos considerando aqui um escoamento unidimensional só na direção em x. Então essa parcela de velocidade é a velocidade em x. Para as áreas iguais, aqui, nesse exemplo nosso, área 1 é igual a área 2, nós podemos cortar as áreas, nós vamos ter essa equação que é muito útil em escoamentos compressíveis, nós vamos usar isso aqui muito, e em mecânica de fluidos de forma geral também. ρ2, V2 ao quadrado, mais P2 é igual a ρ1, V1 ao quadrado, mais P1. Essa equação da quantidade de movimento para regime permanente unidimensional, desprezando forças viscosas, desprezando também forças de corpo. Onde ela vai ser útil? Vai ser útil em regiões fora da camada limite. As forças viscosas são importantes no interior da camada limite. Em regiões fora da camada limite, as forças viscosas são pequenas, podem ser desprezadas, então em escoamentos compressíveis, que se trabalha muito fora da região da camada limite, em escoamentos aerodinâmicos também, essa equação vai ser muito útil. Dessa forma, nós concluímos a parte 2, que é a formulação integral da equação da quantidade de movimento linear para um volume de controle fixo no espaço.